Aí pessoal, na semana do Dia Nacional da Kombi, a gente trouxe um exemplar aqui do Samir para mostrar para vocês uma Kombi 75, foi o último modelo dessa geração, o último ano dessa geração, desse modelinho simpático. O que tu acha, Guilherme? Espetáculo de carro e muito mais do que um carro, porque isso aqui é um membro da família e a gente vai ouvir o dono e toda a história dessa Kombi desde quando que ela entrou na família. Mas a gente vai fazer mais, a gente vai mostrar os detalhes também dela lá por dentro, que essa é a parte interessante do vídeo. Vamos ver essa Kombi que vem junto? Quem vai nos contar a história dessa Kombi é o proprietário, o Samir, porque essa Kombi está na família dele desde 1995. Samir, obrigado por participar com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Samir, como é que é a história dessa Kombi? Onde é que vocês encontraram? Foi teu pai que comprou? Isso, o pai comprou no interior de Montenegro, essa Kombi em Lajeadinho. Ele é o segundo dono dela. E para uso exclusivo de trabalho, né? A gente precisava trabalhar e ele comprou a Kombi através de um amigo dele lá da Ceasa, que daí ela tá na família com nós. Nós tínhamos fruteira, banca na rua, essas coisas. E a gente... Desde então, com ela. Sempre com ela. Mas deixa eu te perguntar, como é que ela estava? Ela estava num galpão? Como é que foi essa negociação? Porque teve uma palavra aí de alemão, assim, né? Aquela coisa meio no fio do bigode ainda. Isso. Ela estava num galpão, guardada, né? Há um tempo já. E na época o pai não tinha o dinheiro suficiente para comprar. Ele deu um sinal, arrumou um dinheiro emprestado, deu um sinal. E ficou no dia tal para buscar a Kombi de volta com o restante do dinheiro. Mas nisso apareceu um outro rapaz, fez uma oferta maior. Sim. E esse senhor, um senhor alemão, de origem alemã, a família toda disse, não, eu dei minha palavra, enquanto o dono não vir no tal dia, a gente se acerta e ele leva a Kombi. E numa época que não tinha telefone celular, assim, para ele chamar o teu pai e dizer, ó, já estão, né? Não tinha nada. Ele foi na confiança mesmo. Foi no fio do bigode, como se dizia na palavra, né? E ele segurou a Kombi até o dia, o pai conseguiu o restante do dinheiro emprestado, foi lá e quitou a Kombi e nós viemos com ela. Trouxe de volta. Para Porto Alegre. Samir, e depois então que entrou na família, foi utilizada para o trabalho. Como é que era o uso dela, a rotina do trabalho de vocês? A gente ia cedo, de madrugada para a Ceasa, né? Buscar as coisas e depois no final do dia a gente encerrava, às vezes não cabia tudo, deixava guardado dentro da Kombi. Quando ia para casa, o pai com 7 filhos, na época, pequenos ainda, mas carregava a família toda aí dentro, né? Sim. Tua esposa também foi com a Kombi. E ela foi com a cara da Kombi também. Foi com a cara, ela gostou muito da Kombi. Então isso aí deu muito certo, o relacionamento. Há 27 anos, a gente está há 27 anos juntos, né? Que legal. Foi logo no início que o pai comprou a Kombi. E a gente se conheceu na escola e eu fiz um frete para ela. Sim, que legal. E esse frete, a gente está até aí hoje amarrou junto. o casamento no frete, então. Amarrou o casamento no frete. Que legal. E ela gostou da Kombi. Então, tem mulheres que não gostam de que os maridos têm um carro antigo. Então, mas com ela não fechou todas, né? Levei pessoas no hospital, inclusive meu irmão que quebrou a perna, mais velho. Que um carro pegou ele na calçada e a gente levou ele através da Kombi também, tudo. A Kombi era para tudo, né, na família. Para passear, para trabalhar, para ajudar os outros, para ajudar as pessoas. Às vezes a gente ia fazer frete, as pessoas não tinham condições, a gente fazia, não cobrava, ajudava, né. Ela tem um valor sentimental na família, já está há muitos anos e serviu muito para a família, sabe. E pretende ficar nas gerações seguintes. Perfeito. Muito obrigado, Samir, pela parceria. Eu que agradeço. Obrigado por estar com a gente aqui. Aí. Agora a gente vai mostrar em detalhes aqui como é que é essa Kombi 1975 e a gente vai falar um pouco também sobre a história do modelo, porque tem uns detalhes, especialmente aqui na frente, que a gente te conta a partir de agora. Mas antes, vou pedir que tu se inscreva no canal, assina lá o sininho lá no YouTube, segue no YouTube, no Instagram, no Facebook, ajuda a gente, se inscreve, porque a gente precisa dessa ajuda de vocês para que o canal continue crescendo e fazer cada vez mais conteúdos legais, né, Guilherme? Exatamente. Tem o YouTube, tem o Instagram para você se inscrever. Agora, essa Kombi aqui, Marco, que espetáculo, hein? Começa aí pela frente. Essa é a última Kombi do para-brisa dividido ao meio, então... De 57, que foi o primeiro ano que foi produzida a Kombi no Brasil, até 75. Então ela teve essa geração com esses faróis grandões aqui, né, que o pessoal apelidava, né? Tinha alguns apelidos para esses faróis, para esse tipo de frente, né? O mais famoso é a vovozinha.
A goleirinha, né, também, como era um carro de trabalho, então ela não era cromada, né, era branca. Essa aqui já era branca original assim, né? Ela já vinha original dessa cor aqui. Já vinha assim, o espelhinho é de época, né, como se fosse um acessório de época. Então ela tem muitas características legais, esse para-brisa dividido no meio, depois que foi vir o integral, né? Então são coisas que eram muito peculiares lá para os anos 50, 60 até os 70, quando é essa Kombi. E a Kombi aqui do Brasil também acabou esticando essas coisas, né, Marco? Porque fora do país já tinham Kombis mais atuais, mas aqui no Brasil ela preservou ainda e seguiu sendo vendida assim, Exato, tal como o Fusca, né, que teve versões também que evoluíram lá fora, na Alemanha, enfim. A gente continuou com o Fusca no estilo mais antigo, né, mais tradicional. A Kombi também ela teve uma vida muito longa e sempre um pouco atrasada em relação à Alemanha, né? Ao restante do país. Aliás, do mundo, melhor dizendo. E aqui, olha só, roda dessa aqui, integral, fechada, calotinha, tá na cor da carroceria. E esse bege aqui é o tom original dessa Kombi. A gente vai deixar ali o nome do modelo dessa cor aqui específica. Aqui, ó, maçaneta cromada com o puxador, o vidro que corre, né, de um lado para outro, e aí tem aqui a possibilidade, ó, correr e encaixar, e essa é a abertura, ou seja, ele não baixa, né? Isso aqui é muito curioso, porque a gente nem vai imaginar hoje um carro em que o vidro corre de um lado para outro. E a porta com a abertura para um lado e aqui a outra abertura para o outro. Deixa eu ver se eu sei abrir aqui, ó. Assim. E olha só. Essa aqui naquela abertura tradicional da Kombi, com todo esse espaço aqui, e foi assim que o pessoal trabalhou com ela há muito tempo, né, Marco? Depois que evoluíram para aquela porta de correr, né? Mas é desse sistema que se fazia, então, o transporte de cargas da época e, com os bancos, transporte de pessoas também, né? Então ela tem essa versatilidade de te remover os bancos, transportar carga, ou colocar os bancos e transportar pessoas. Vamos dar uma olhada lá atrás? Vamos ver lá. E no motor a gente tem aquele tradicional 1500 da Volkswagen, que dava toda a força para essa Kombi, como para toda a linha Volkswagen da época, né? Com certeza. E nessa aqui no estado impecável, né? A gente pode abrir aqui, olha só, para poder ter uma ideia de como é que tá o motor dessa Kombi. Marco, não tem um pingo de óleo, nada, hein? Tá melhor que muito carro, acho que tá melhor que o meu carro esse motor aqui. O motor tá lindo, tá perfeito e funcionando redondinho. A gente já ouviu o Samir chegando, saindo com a Kombi, tá perfeito. Ele tem um carburador nesse aqui que facilita a manutenção e o motor tá impecável. Olha quanto espaço tem, né, de refrigeração. É muito interessante os motores de Kombi com todo esse espaço que tem ali para o ar circular, né? Já que é um refrigerado a ar. Sim, e aqui é o boxer tradicional, né? Porque hoje em dia as pessoas não sabem a diferença. Como é que é a diferença desse motor do Fusca aqui para o motor atual, Marco? O cilindro está deitado. Que os cilindros, eles estão, na verdade, eles estão embaixo aqui do carro. São dois cilindros contrapostos, né? Dois para um lado, dois para o outro, que estão por baixo do carro, são resfriados através da entrada de ar, que vai circular no motor e vai sair o ar quente por baixo. Então entra o ar frio por cima, sai por baixo, os cilindros estão embaixo, deitados, e isso faz a refrigeração. É um motor muito curioso, né? Assim como são os Porsche também. O Ferdinand Porsche desenvolveu esse motor lá para o Fusca, veio para toda a linha Volkswagen da época, e é uma característica dos air-cooled, né? Dos refrigerados a ar. E olha a força que ele tinha para transportar carga, né? Então, com uma relação de marchas curta, ela transportava carga. Ela começou com o motor 1200, né, lá em 57, passou para o 1300 e aqui nessa geração já era 1500. Depois, mais tarde, foi vir 1600 até acabar em 2013 no motor do Fox. Sim, que daí já era 1.4. Aí já era motor refrigerado a água. Vamos ver se eu consigo fechar aqui, olha só. Tá. Além disso, a gente tem detalhes que são muito interessantes aqui que o dono Samir estava nos mostrando. Essas lanternas traseiras aqui, elas são originais de fábrica. Então é interessante a gente poder ver que tem emblema da Volkswagen aqui no refletor e claro, ela já tem um desgaste, mas ela é original de 1975 junto com a moldurinha cromada aqui. E aqui é a meia goleira, né, Marco? Por conta da abertura ela não tem a goleira inteira, né? É uma pena que a goleira não protege a sinaleira, porque foi dado um dano aqui, que é uma pena porque não se acha mais esse tipo de sinaleira, é muito difícil, né? Então o Samir deu uma recuperada nela aqui. Mas é tudo original, a goleirinha, né? Enfim, o sistema de abertura, aqui, ó, todo curvo, né? O sistema de abrir aqui a tampa, né? Abre para nós aí para ver, olha só. Abre aqui, só que essa aqui não tem
um amortecedor ainda. Ela precisa ficar presa à tampa aqui junto com essa vareta metálica. E isso é muito interessante porque era a solução na época que tinha, né, Marco? Claro. Não tinha forração porque era um carro de trabalho, né? Então não se tinha os cromados, né? Não se tinha o luxo, que depois vai vir em alguns modelos de Kombi. Sim. Luxo, entre aspas, né? Mas aqui ela é bem rústica ainda. Né? Verdade. E assim, a gente mostra o quanto também esse carro resistiu muito ao longo do tempo, até porque mesmo ele sendo um carro de trabalho, era o carro da família do Samir. Então, ainda assim, ela está muito bem preservada e a gente vai espiar agora por dentro como é que tá essa Kombi. Tô me sentindo aqui, Marco, como se eu tivesse mergulhado nos anos 70 de novo. Olha só que cápsula do tempo, né? Tudo aqui remete ao passado, né? Tu olha por todos os lados e remete ao passado. Isso que é legal no carro antigo, né, cara? Muito interessante. Porque aqui, ó, o painel original da Kombi, dessa aqui especificamente ainda era de lata, então ela vinha com esse desenho da lataria dela até aqui. Essa porção aqui que tem esses filetes aqui, essas aberturas, o rádio aqui dessa Kombi, ela tá original, o motor rádio aqui de 3 bandas, né? Claro, esse aqui não tá funcionando, ele foi desligado exatamente por conta, né, do trabalho do Samir, mas o restante das coisas aqui dentro estão todos originais. Painel aqui, aquele redondinho original que veio lá no Fusca dos anos 70, no início ainda, né? É o mesmo cluster ali, né? Isso aí. Muda aqui o de combustível, que é redondinho, do Fusca era quadradinho, não sei porquê, devia ser redondo também. Podia ser igual, né? Aqui tem o esguicho d'água, né, que é na mão, alguns Fuscas eram no pé, mas é muito parecido, só é na mão. E, cara, o freio de mão na vertical, né? E o engate de marcha me surpreendia que está muito macio, então essa Kombi está muito perfeita, assim, de mecânica. Que espetáculo. Tanto de visual dela quanto a mecânica dela, dá para ver que está impecável. Olha que cinzeirinho para época, tu imagina o cara dirigindo aqui, ó. Fumando, jogando as cinzas ali no meio, que coisa. Aqui tem um sistema muito legal que parece um ar-condicionado, né? Ar-condicionado acima de 40 km por hora, né? Porque o vento entra por lá. Tem todo um jogo aqui de saída de ar para as laterais ou para trás e abre e fecha o sistema aqui. Então, cara, eu acho isso muito legal para a época, né? A solução que se deu, né? Porque daqui a pouco, num dia de chuva, por exemplo, abria o vidro aqui, o vento aqui, colocava o vento pro lado. Ou no calor, né? Tava viajando, andando com ela jogava o ar para cá e saía para trás aqui nos passageiros. É muito interessante as soluções de época. Ele tem uma forração aqui só para os passageiros, aqui para as bagagens ou para os passageiros de trás já não tem, porque ela era um carro de trabalho. E o volante, aquele volante com um aro bem fininho, mas original de fábrica esse aqui. A sensação, eu nunca dirigi Kombi, mas a sensação aqui é tão 90 graus, eu achava que era só por causa do para-brisa, que logo já começa o asfalto, acabou o para-brisa já é asfalto. Verdade. Mas a posição aqui é tão reta e a coluna de direção entre as pernas. Cara, uma sensação muito diferente. Eu não sou acostumado a dirigir Kombi. Você que dirige Kombi aí já deve estar acostumado. Verdade. Mas é uma coisa muito peculiar, porque não tem nenhum outro carro assim, eu acredito, né? Não tem. Eu já dirigi algumas Kombi e hoje talvez o máximo que a gente vai ter próximo dessa sensação aqui é dirigir, por exemplo, um Kia Bongo, que é aquele caminhãozinho que a coluna separa o pedal da embreagem ali do outro pedal do acelerador do freio. Porque o resto, a Kombi é única. E aí a gente vê que hoje a gente tem toda a preocupação de segurança, coisa e tal. Aqui não se tinha preocupação de segurança, porque é um risco. Mas eram tecnologias e culturas da época, né, que foram avançando com o tempo. E por isso a Kombi deixou de ser produzida, porque já não atendia a legislação de segurança, airbag, etc. Né? Agora a gente vai olhar o banco de trás e como é o espaço dessa Kombi aqui. Vamos ali ver. Tá confortável aí, Marco? Olha o que tem de espaço aqui, cara. Que legal, cara. Que legal, que sensação boa. Tu imagina viajar nisso aqui, cara. Eu nunca tive a experiência. Você que pode estar assistindo já deve ter Kombi, já assistiu, já andou. Mas eu tô louco para viajar numa Kombi. Também, me deu muita vontade. Agora, eu andei quando era criança em algumas Kombis, mas assim, a lembrança realmente volta algumas vezes na memória. Esse banco aqui, o Samir já nos contou que não é original. Esse banco ele é de uma Kombi de 87, porque os que tinham aqui, infelizmente, foram furtados no estacionamento na época em que ela ficou um tempo guardada, enquanto ele tinha outras, né, para poder usar. Então esse aqui é de uma Kombi mais nova, não é original. Uma pena que alguém tenha cometido esse crime, e é um verdadeiro crime, né? Um verdadeiro crime. Ainda mais de um carro de uma pessoa trabalhadora, né? Então essa Kombi foi muito utilizada para trabalho, os bancos estão rasgados e tal, porque ela realmente ela era um carro de serviço. Hoje o Samir já tem outras Kombis
que ele usa para serviço, ele deixa essa aqui mais para passeios, né? Mas ela teve uma vida muito trabalhadora, essa Kombi. E aí serviu muito, como a gente também mostra na parte da entrevista com o Samir. Agora, aqui dentro da Kombi, sentado aqui atrás, primeiro, o espaço aqui dá para sentar 3 pessoas lado a lado, tranquilamente. A movimentação de pés não é grande, porque tem essa parede aqui de ferro e onde está o step aqui. Então a gente não consegue colocar o pé lá para baixo, não sei se aí embaixo consegue, né? Aqui embaixo consegue, tem a movimentação de pés. E vou te dizer, comparado a alguns carros hoje em dia, que a gente tem que se espremer para entrar no carro, aqui tu bota 4, 5 aqui. Com certeza, com certeza. Porque aqui, por exemplo, daria para sentar 3 pessoas aqui, mais 3 pessoas nesse banco atrás do Marco, e poderiam sentar 3 ali na frente, embora vai ficar um pouquinho mais apertado. Mas a gente está contando 9 pessoas aí o espaço nessa Kombi. Eu não sei como é que era na época, né, a legislação, cinto e tal, né, essa aqui tá com cinto de segurança, não sei como é que era na época. Mas tem muito espaço, cara, e eu sinto muita vontade de andar numa Kombi dessa, de viajar numa Kombi dessa. E aí eu entendo por quê de tanta gente hoje tem Kombi, né? Sempre teve, né? E hoje continua a cultura, né? De ter Kombi para passeio, para fazer um camping, né? Para transformar em motorhome, então, enfim. Cada vez mais a gente tem visto isso, né? A gente acompanha canais aí no YouTube, o próprio Vibe de 2, que tem uma Kombi de 87, e a gente lá em casa, a gente acompanha muitos vídeos deles. E é interessante o quanto esse carro aqui é versátil e o quanto ele despertou nas pessoas também um verdadeiro carinho, né? Exatamente por as pessoas terem vivido todas essas experiências com essa Kombi, vira essa coisa nostálgica, né? Uma característica aí dos Volkswagen, porque o Fusca tem esse carisma, né? E toda essa história, essa bagagem que ele carrega, assim como a Kombi. E aqui na Kombi a gente está com essa aqui que é de trabalho, ela não tem forro no teto. O quanto, por exemplo, esses carros aqui tiveram várias funções, né? Porque a gente via, por exemplo, tanto para transitar, levar pessoas, era carro, chegou a ser levar viatura policial com preso, né? Com um monte de gente aqui dentro. Foi carro de trabalho em equipe de reportagem, né? Que tinha na época, porque precisavam levar um equipamento enorme, coisa que a gente grava hoje com celular aqui, mas antes precisava de muito espaço. Então, a gente sentado aqui, eu fico pensando, Marco, no quantas pessoas sentaram dentro de uma Kombi, em que condições, em que momentos felizes, momentos ruins. Era uma época de uma repressão política grande que a gente tinha aqui no país, né? Também. Então eu começo a associar com essas coisas, né? E a gente fica pensando, né, em quantas coisas não se passaram dentro de uma Kombi. Até transporte, né? Foi usada como transporte público, né? Se usava como um ônibus, né? Tanto que lá fora tem o nome de bus. Exatamente, né? Exatamente. Então tem muita história Kombi. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí histórias sobre Kombi, porque, gente, tenho certeza que quem está olhando vai ter histórias sobre Kombi. E isso é no mundo, né, cara? Isso é muito legal. Isso é muito Tanto que também já tem gente vindo aqui no Brasil buscar Kombi para levar para fora do país, né? Muitas já foram embora daqui. Sim, o Brasil, como foi um dos últimos a deixar de produzir Kombi, e tem modelos específicos no Brasil, então eles vão até para museu na Alemanha. Muito legal. É verdade. Muito legal. Se você gostou desse vídeo até aqui, se inscreva no nosso canal, @1.8, 1 em número, ponto escrito 8, tá aqui o caractere, não deixa de se inscrever, porque fortalece, nos ajuda bastante, especialmente quando a gente quer trazer exatamente o que é a essência do canal, cultura automotiva. Pessoal do Autoclássicos, conto com vocês aí também, a gente que gosta dessa cultura antiga, né? A gente tem que preservar isso, contar histórias, mostrar esses modelos, preservar eles nos encontros. Segue a gente aí, vamos fortalecer o nosso antigo mobilismo. Não vou perder a oportunidade, como bom fusqueiro, de poder dirigir uma Kombi vovozinha. Começando pela chave, cara, uma chave que é original de época e me remete ao meu pai e tal, que sempre teve Fusca, então é a mesma chave dos Volkswagen. Já começa aqui a história, né? Desde a chave. Então eu vou dar a partida aqui. Olha aí. O velho motor a ar, né? Conhecido, muito bom o barulho. A gente fala tanto em ergonomia nos carros de hoje, né? Cadê a ergonomia? Freio de mão, tem que largar lá na frente. Então o câmbio é bem preciso, é igual de todos os Volkswagen. Muito se fala do câmbio da Kombi, que é um problema, mas nesse caso aqui ele está bem resolvido, bem justinho. Então já vou dar ré aqui. Olha aí, ó. A
composição é completamente diferente, né? Uma coisa muito peculiar, muito única. Esse volante na horizontal, né? Cara, que experiência legal. Eu vou sair até por essa ruazinha aqui. Cara, que experiência legal. E a gente que adora os antigos, os barulhos, tudo isso faz parte, né, de dirigir um antigo. Ó, já dá para colocar uma terceira. O engate é muito bom. Para quem fala mal de câmbio de Kombi, é porque tem um câmbio ruim, estragado, porque tá uma delícia esse câmbio aqui. Como todos os carros antigos, que o pessoal fala que é um problema, mas se a pessoa tiver o cuidado e o mecânico certo para levar o carro, é muito bom. Tanto o motor, quanto o câmbio, quanto o sistema de freios. Claro, a gente tem que levar em consideração a idade do projeto, né? Mas ó, botei a segundinha aqui, vamos fazer a curva, tem que virar bastante o volante. é diferente, realmente é diferente. É uma experiência muito bacana. Eu já estava com vontade de viajar numa Kombi lá atrás, agora dá vontade de viajar na Kombi até aqui na frente. É uma pena a questão de segurança, né? Realmente era um carro que não tem segurança. Mas é muito peculiar, muito curioso. Vou até botar uma quarta marcha aqui, ó. Estamos voando a 45 km por hora. Tá muito legal, muito legal. É uma ótima sensação. O problema deve ser na chuva, né? Deve ser... Tô vendo o limpador aqui bem na frente, né? Deve ser complicado na chuva. Eu vou até o fim da rua aqui e aí a gente vai poder fazer o retorno. Virar assim a sensação de as rodas estarem embaixo da gente, né? O eixo, a gente está sentado em cima das rodas, em cima do eixo, então isso passa também uma dirigibilidade totalmente diferente. Passar o braço por cima do volante é uma sensação também que a gente tanto faz até piada, né, quando dirige um carro assim. Agora eu acabei de fazer, de passar o braço por cima do volante. Mas o motor é valente, dá para sentir que o motor é resistente, é valente, como todo bom air-cooled. Então ele tem força para transportar carga e ó, tranquilidade para viajar. Claro que ele vai fazer o seu barulho, assim como o carro todo faz o seu barulho, mas faz parte do carro antigo, né? A gente tem que entender isso e curtir isso também na viagem, né? Quando a gente viaja de carro antigo, para quem gosta, assim como eu, a gente gosta das dificuldades do carro antigo também, faz parte do convívio do carro antigo. Agora eu vou manobrar. Opa, já passei o braço por cima. Agora então vou manobrar, vou deixar o carro aqui para o Guilherme pegar então. E agora o Guilherme vai mostrar para vocês mais características da Kombi. Para começar essa experiência com essa Kombi 7.5 do Samir, primeiro apertando, soltando o freio de mão, jogando ele lá para frente. Agora aqui a marcha eu vou ter que me habituar com ela, né? Olha só qual é o ponto da embreagem aqui, seta, e agora a gente vai virar. Vamos para baixo aqui. Vamos embora. Bom, primeira experiência aqui com essa Kombi 75 do Samir é aquela coisa, né? A gente tem que repensar e reimaginar que vai estar dirigindo um carro, porque é completamente diferente. A coluna de direção fica entre os meus pés, então por conta disso eu já percebo aqui que o carro, eu não posso, né? Eu só tenho um pé no lado da embreagem, o outro pé para o freio e para o acelerador. Tem um cachorrinho ali na frente, vamos ver se ele sai com a buzina da Kombi aqui, que é muito engraçado. Olha só. E é aquela coisa da gente estar dirigindo um carro totalmente diferente e inimaginável nos dias de hoje, em que a gente está sentado aqui, grudado no para-brisa, olhando exatamente ele para baixo. Vamos ligar o farol aqui exatamente para poder chamar um pouquinho mais de atenção e não ter nenhum problema. É claro que, olha só, a direção a gente precisa fazer uma volta maior, tem que se habituar um pouquinho mais para poder dirigir ela. Ó, e agora
dando uma aceleradinha, a gente consegue perceber que o motor dessa Kombi tá espetacular, acelera super bem, o rodar dela muito suave, muito sutil. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a volta aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer a volta com essa Kombi. Vamos virar a direção e agora eu vou girar de volta para o outro lado. Não vem vindo o carro. Agora sim, primeira marcha. Vamos virar ela. Olha só, facilidade aqui, ó. Vai fazer a volta numa esquina e dirigindo essa Kombi é muito legal. Gente, é uma sensação impressionante que a gente tem aqui com ela para poder fazer essa voltinha. Porque o que acontece? A direção, ela tá deitada, então eu tô com a minha mão aqui como se eu estivesse segurando um prato na minha frente. E, por óbvio, tem uma folga na Kombi, né? A gente tem que ir se ajustando com a folga. O para-brisa dividido ao meio aqui também é interessante, por conta, né, da condição que a gente tem, porque tem uma quebra no meio do vidro. Mas a marcha com aquele engate certeiro, super prático, super fácil. Um engatezinho muito suave, típico de Fusca, e ó, já vai lá na terceira marcha de novo, e ela é muito legal de dirigir, muito, é sensacional essa Kombi quando a gente começa a experimentar ela. A gente consegue sentar e olhar por cima dos outros carros, é uma outra coisa que é interessante da gente poder experimentar essa Kombi, exatamente isso. E é verdadeiramente voltar no tempo, é uma cápsula do tempo poder dirigir essa Kombi. Deixa eu fazer a volta aqui, ó. O carro vai dobrar aqui e aí eu já vou começar a fazer a voltinha aqui. Pronto. Agora ela vai. Engatei a marcha errada aqui, eu acho, para que a gente possa fazer essa voltinha. Deixa eu manobrar aqui e agora vamos ver se a gente consegue engatar a ré. Aqui, vem na ré, aqui. Então, vamos virar ela, vai lá para trás e agora vamos para frente, ó. Manobrando uma Kombi aqui com a direção que nada é de direção elétrica, nem direção com nenhum tipo de assistência. É uma verdadeira experiência a gente poder voltar no tempo com essa Kombi, especialmente com essa aqui do Samir, que está toda original e que tem todos os detalhes aqui ainda muito preservados. Deixa eu tirar o cinto aqui para poder puxar o freio de mão da Kombi, aqui ó, de volta para o lugar. É verdadeiramente voltar no tempo quando a gente tem uma experiência como essa aqui. Enquanto eu estava dirigindo, eu estava tentando me ambientar aqui, não consegui falar muito, mas eu consigo perceber o seguinte, que a gente tem uma Kombi com, né, olhando aqui, a visibilidade, ela atrapalha um pouco aqui com esse vidro, né, porque era uma coisa de muito antigamente. Depois, com o para-brisa inteiro, ela ficou muito melhor de ser conduzida, muito melhor de ser dirigida. E ela vai, né, e as duas portas aqui que afinam aqui na frente também a gente sente um pouco, né, que tu vai afinando aqui. Mas a sensação de tu dirigir um carro, que tu tá verdadeiramente sentado sobre as rodas, né, o que acontece? Por que eu fiz aquela volta ali, né? A gente pensa que a roda tá lá na frente, mas quando eu fiz a volta aquela na esquina, o eixo já estava aqui em cima de mim. Então, tu tem muito mais facilidade, né, de poder manobrar, não tem que pensar que a frente do carro tá lá, pelo contrário, a frente já tá aqui junto com a gente. E olhando para trás, com esse espaço aqui todo envidraçado que a gente tem, com toda essa ambientação, não tem nenhuma dificuldade para dirigir essa Kombi. Se fosse um carro dos tempos atuais, por exemplo, em que teria direção elétrica e todas as facilidades, seria algo que seria muito fácil e muito prático para poder utilizar no dia a dia. Que experiência, hein, com essa Kombi 7.5 do Samir. Eu sou fusqueiro, gosto muito de Fusca, gosto de toda a linha Air-Cooled, né, dos refrigerados a ar. Não tenho experiência com Kombi, não tenho conhecimento sobre Kombi, por isso que eu peço para você deixar aí os comentários. Mas é uma experiência sensacional e agora cada vez mais a gente entende o porquê que as pessoas gostam tanto da Kombi. É verdade. Por conta de toda a história em que esses carros aqui, com a versatilidade que eles têm, as pessoas acabaram acumulando. Era carro de trabalho, era o carro da família, era o carro do fim de semana, e isso acumulou memórias nas pessoas e a gente entende por que ela é tão amada no mundo, né? No mundo inteiro, né? Isso que é interessante também, né? Assim como o Fusca, a Kombi no mundo inteiro, e carro para serviços públicos, para ambulância, para polícia, para bombeiro, para uma série de coisas, né? Que carro versátil, uma pena que não seja mais produzido hoje, né? Por conta da falta de segurança que ela tinha, né? É verdade. Mas voltou agora com a Kombi elétrica. Tem o ID Buzz agora. Mas aí, é que nem o New Fusca, não é um Fusca, não é uma Kombi, ela tem uma coisa retrô, coisa e tal,
mas já é uma coisa luxuosa, já não serve mais para trabalho e serviços públicos como serviu antigamente. Né? É verdade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva. Sempre a gente vai estar te trazendo algum carro, alguma curiosidade. A gente vai atrás de alguns dos exemplares raros como esse aqui para poder te trazer todos os detalhes. Essa Kombi, então, tem muita história e a gente agradece a família do Samir primeiro, por ter preservado e segundo, por nos permitir contar essa história. Valeu, Samir. Vocês encontram o Samir na fruteira aqui no Parque dos Mais. Vai estar o endereço certinho aí no caractere. Venham conhecer o Samir, vem na fruteira, né? A Kombi vai estar aqui. E a Kombi vai estar aqui. Tchau e até uma próxima. Valeu, gente.